vocês? Vamos aqui começando a nossa segunda aula de liderança, formação de líderes comunitários. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, eu falando aqui, porque a gente tem muito conteúdo, muita indicação de documentários, de matérias que eu separei para vocês aí, certo? E o nosso desafio dessa aula, ele é um pouco mais elaborado, ou seja, a gente vai ter que dar uma pesquisada mais profunda. Então, para isso acontecer, eu vou dar uma enxugada aqui nesse conteúdo que, na verdade, se for seguir na apostila, ele não é tão extenso mesmo. Ele é um conteúdo menor desta aula 2. Então, eu vou aproveitar e jogar aí esse início dessa grande pesquisa que a gente vai ter ao longo aí do nosso curso, ok? Vamos lá então, gente. Vamos começando a aula 2 de formação de líderes comunitários. O que é liderança? Vamos lá. Liderança nada mais é do que a arte de comandar as pessoas, né? Atrair seguidores, a gente se tornar influenciador dessas pessoas, né? De forma positiva, é claro. Só que a gente também poderia ser, se for pensar no lado oposto, um influenciador de uma maneira negativa na vida das pessoas. Isso é capaz de acontecer. Então a gente está falando aqui de influenciar a vida das pessoas, né, como líder comunitário, de maneira positiva, de maneira satisfatória para o bem e não para o mal. Então a gente tem que fazer esse paralelo aí de que existem os dois tipos de liderança, né, para o lado do mal e para o lado do bem. Aqui a gente está falando em resolver os problemas, em ser proativo na vida das pessoas. Então essa mentalidade que a gente vai ter que despertar nesse nosso grupo, nessas pessoas, né? Para que elas tenham um comportamento de maneira que contribua para esses objetivos que vão ser alcançados. Então, vamos agora começar a responder algumas perguntas aí que a gente precisa para começar a entender esse processo do líder comunitário, o que ele faz, como ele deve agir. Vamos lá. Quando eu começo a me tornar um líder? Bom, vamos lá, a liderança ela pode surgir de forma natural ou até informal. Quando uma pessoa ela se destaca no papel do líder, sem possuir de maneira forçada um cargo de liderança, né? Então aí ela se torna um líder. Ela não precisa de maneira forçada, eu vou ser um líder e tal. Não, as próprias atitudes dela dentro da comunidade, dentro da liderança dela, vão tornar ela um líder. E quando um líder ele é eleito por uma organização, ele passa a assumir um cargo, né, de autoridade. Ele exerce, digamos, uma liderança formal. Isso, né? Então a gente tem as duas maneiras. Quando ele é eleito e quando ele simplesmente se torna um líder por suas ações, certo? Que tipo de líder eu posso ser? Bom, um líder ele é uma pessoa que dirige um grupo, ou seja, ele está à frente a este grupo e este grupo espera algo deste líder, certo? Ele pode estar assim inserido no contexto, por exemplo, de uma indústria, não é? Então, sempre lá uma fábrica, uma empresa, ela tem o seu líder e, digamos, os colaboradores dessa empresa, eles seguem este líder, seguem as atitudes. Então, se esse líder ele comete alguns deslizes, comete alguns erros, a tendência é que este grupo cometa também esses mesmos erros. Então o líder ele tem sim a capacidade, uma capacidade enorme de influenciar o seu grupo. Existem vários tipos de líderes que vocês podem se tornar. Esses tipos de líderes eles mudam em função das características do próprio grupo. Ou seja, o grupo vai coletivamente se definindo, se estruturando e o líder ele não pode, digamos, se prender num único foco pessoal. Ele tem que seguir, sim, os pensamentos, os debates e as escolhas coletivas dentro do grupo. Qual a função
de um líder? Qual seria essa função? O que esse líder precisa fazer? Bom, o líder ele tem a função de unir os elementos do grupo. Quem são os elementos? Os membros do grupo, para que todo mundo junto possa alcançar os objetivos estabelecidos, discutidos e elaborados por esse grupo, certo? Que é o nosso caso aqui também. A gente vai elaborar, vai definir, vai tentar descobrir o que a gente quer falar. A liderança está relacionada com a motivação. Então, um líder ele tem que ser eficaz, ele tem que saber motivar os elementos, né, os membros do grupo, da equipe. Como ser um bom líder? Vamos lá, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu preciso fazer para ser um líder, mas e o que eu preciso fazer para ser um bom líder? Não é todo líder que é um bom líder. Então agora a gente vai começar a tentar descobrir aqui o que diferencia um bom líder de um mau líder, né? Vamos lá. Novas abordagens aí sobre esse tema, sobre esse estudo da liderança, elas defendem que a liderança ela é um comportamento que pode ser exercitado, aperfeiçoado, ou seja, como eu digo em todas as oficinas que eu dou, a gente sempre pode estar aprendendo coisas novas. Então o líder comunitário, eu acho que uma das principais características que ele tem que ter é a curiosidade em aprender, em nunca achar que ele está sabendo do assunto de uma maneira total. Ele sempre tem que estar buscando uma atualização daquele assunto, sempre tem que buscar novas informações. E dentro disso, quais habilidades esse líder ele deve desenvolver para ele ser um bom líder? Habilidades. Vamos pensar de uma maneira pessoal mesmo. Quais as habilidades que a gente tem que ter no nosso dia a dia para que a gente possa se tornar um líder de maneira satisfatória, de maneira que as pessoas te sigam, que você consiga influenciar este grupo e alcançar esses objetivos. Bom, a primeira característica que está colocada até na nossa apostila aí é carisma. Então você tem que ter esse carisma para conquistar as pessoas ao seu redor e, né, se tornar esse influenciador. Você tem que ter também a segunda característica, é a paciência. Muita paciência. Por quê? Porque quando a gente está falando de algo colaborativo, a gente tem que ter paciência, né? Às vezes é mais válido a gente ouvir, escutar o que o outro tem a dizer do que botar a nossa ideia na mesa e querer impor alguma coisa. Terceira característica, respeito. Então, sempre que a gente quiser impor alguma coisa, expor uma ideia que a gente tem que ter respeito, sempre. Respeito é uma das principais características que um líder tem que ter, sempre. Outra característica seria a quarta característica, né? Seria a disciplina. O líder ele tem que ter disciplina, ele não pode deixar para depois. Então, se você tem a possibilidade de resolver alguma coisa nesse exato momento, faça, resolva, ou pelo menos dê um início, dê um start, encaminhe isso para que isso não se estenda e vá se arrastando. A gente sempre aí, acho que é um dos maus da nossa atualidade, a procrastinação, não é? Então a gente sempre fica procrastinando aí sobre muitas coisas, a gente vai deixando tudo acontecendo e vai deixando para depois, né? Então a gente tem que sim fazer quando for possível, ir agilizando as coisas, tem que ser agilizado para que essa disciplina se torne uma das suas características. E a última, quinta característica que tem aí na nossa apostila, que o líder ele tem que ter, uma habilidade que ele tem que ter, é a capacidade de influenciar. Que na verdade, se você tiver carisma, se você tiver paciência, se você tiver respeito e disciplina, você sim vai ter a capacidade de influenciar este grupo. Então, é isto. Vamos lá agora então para a nossa atividade, já encaminhando para esse final dessa nossa aula, dessa parte que eu estou falando, mesmo porque vocês vão ter um longo material, eu vou indicar aí um documentário para vocês que é o Lixo Extraordinário, que é um documentário incrível que fala dessa liderança, desse papel do líder comunitário presente dentro de uma comunidade.
Então vamos lá, vamos realizar essa nossa atividade. Dito isso, e se utilizando de todo o material que eu vou deixar aí de pesquisa nessa aula 2, eu vou aqui agora fazer o nosso desafio da semana para que a gente comece a sair do lugar, a desenvolver essa liderança comunitária que é a proposta dessa oficina. Vamos lá. O desafio ele vem em formato de pergunta. Eu conheço a minha comunidade? Então vamos pensar lá. Eu conheço a minha comunidade? Então eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu quero que vocês realizem uma pesquisa breve, é rapidinho, não é nada muito complicado, sobre a sua comunidade. Então a primeira pergunta seria: como era a minha comunidade há 10 anos atrás? A segunda pergunta: como ela é hoje? Então vamos ter aí esse paralelo dessa evolução da comunidade. E aí você vai descobrir a terceira pergunta, que é: o que mudou nessa comunidade, ok? Vamos interagir, gente, e assistam todos os materiais. Então a gente vai crescer junto aqui, beleza? Vamos expandir esse nosso conhecimento e focar dentro desse nosso projeto. Então a gente só vai enriquecer esse projeto se a gente tiver uma base. Essa base, ela é essa pesquisa que eu estou sugerindo para vocês aqui e a gente descobrir junto. Beleza, gente? Então é isso. Se liga aí nos materiais, qualquer coisa me chama, me pergunta que eu mando o material que você está querendo achar. E é isso, gente. Qualquer dúvida, tô aqui. Até a próxima aula.